E o Agricultura BR começa essa edição trazendo o destaque desta terça-feira. É que esta terça-feira, dia 13 de dezembro, começou a reunião do Banco Central dos Estados Unidos. Uma reunião que dura 2 dias, vai ser nesta terça-feira, 13, e também na quarta-feira, 14, e deve encerrar com uma confirmação de que a taxa de juros dos Estados Unidos, de fato, será mais alta. Essa é a grande expectativa do mercado internacional, de operadores e economistas no mundo todo. Dificilmente nós vamos sair desta quarta-feira sem uma taxa de juros mais alta nos Estados Unidos. Há até pontuações em relação a esse fator e muitos acreditam que há 100% de possibilidade dessa taxa aumentar. Entretanto, nós podemos ver essa situação por alguns ângulos diferentes. Primeiro, vou começar o histórico falando a respeito do que aconteceu até antes das eleições presidenciais nos Estados Unidos, porque isso influencia principalmente o mercado de soja. O mercado, de certo modo, já havia precificado uma situação de Hillary Clinton sendo presidente nos Estados Unidos, portanto não mudava praticamente nada, e também de uma taxa de juros mais alta nos Estados Unidos a partir de novembro ou dezembro mesmo, e que aconteceria provavelmente em dezembro. Isso já estava no jargão econômico precificado. Acontece que, você sabe, que não foi o resultado final das urnas norte-americanas que trouxeram o Donald Trump como presidente norte-americano. Então, aquele impacto inicial dele, presidente, não tinha sido precificado mesmo. É por isso que nós tivemos uma alta para o dólar tão forte e isso acabou privilegiando, de certo modo, os negócios aqui no Brasil com soja que destravaram em alguns momentos no mês de novembro. Agora, essa taxa de juros mais alta para os norte-americanos, ela já era aguardada. Em dezembro teria que subir de qualquer maneira. O impacto inicial, quer dizer, logo no começo, que nós devemos ter uma taxa de juros mais alta por lá, é uma saída de capital muito provável de países emergentes, como Brasil, África do Sul, Rússia, entre outros países. Com a saída desse capital desses países, a tendência é que as moedas locais elas se desvalorizem frente ao dólar. Portanto, aqui no Brasil, nós vamos ter um dólar mais alto, pelo menos no primeiro momento, no primeiro impacto em relação a essa decisão do Banco Central norte-americano, que, como eu disse, deve confirmar, sim, taxa de juros mais alta. Então, no primeiro momento, nós temos dólar mais alto, uma situação um pouco mais fácil para a negociação de alguns produtos, como carne bovina, café, soja também, que faz com que os valores pagos em reais fiquem mais altos. Esse é o resultado de um primeiro momento no qual taxa de juros mais alta nos Estados Unidos faz com que parte do capital saia de países emergentes, mesmo com a distância da taxa de juros sendo muito elevada ainda, para ir para países que são mais sólidos em sua economia. Agora vamos ver por um outro prisma. A mesma situação, ela deve ocorrer, trazer esse impacto inicial. Entretanto, pode não durar muito esse impacto. Por quê? Porque mesmo com os Estados Unidos subindo a taxa de juros e o Brasil com forte inclinação, como já apontou o Banco Central brasileiro, que vai descer a taxa de juros aqui do país e continuar exercendo controle sobre a inflação, ainda assim a distância é muito grande. Para quem tem capital especulativo, é melhor ter esse dinheiro no Brasil mesmo. Então, ainda que saia num primeiro momento, deve retornar aos poucos para o Brasil. Então, esse efeito não dura por muito tempo aqui no país. Um outro fator é que o Banco Central dos Estados Unidos, ele realmente é um órgão independente, diferente de outros países, como o Brasil, por exemplo, que tem uma forte influência política sobre as suas operações. Por lá, deve ter uma taxa mais alta, mas uma taxa comedida diante do planejamento que já tinha sido feito anteriormente. Então, muito atento, né, produtor de soja, quem trabalha com carne bovina também, com café, muita atenção nessa semana, porque nós vamos ter mudanças um pouco mais fortes a partir desta próxima quarta-feira e você confere posicionamentos de especialistas durante essa semana aqui no Agricultura BR.